Olá, meu nome é Kleber, eu sou professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Nessa apresentação eu vou falar sobre o núcleo 5G. Antes de iniciar propriamente a apresentação, eu gostaria de parabenizar esse importante evento, o Workshop Conectividade 5G na Amazônia. Caso você não esteja muito familiarizado com conceitos fundamentais de telecomunicações, eu recomendo assistir uma outra apresentação deste mesmo workshop, do professor Cristiano da Unicinos, no qual ele comenta alguns conceitos fundamentais, como o que é um núcleo, o que é uma rede de acesso por rádio, as gerações de redes de telecomunicações e outros conceitos que serão importantes para entender o que é descrito nesta apresentação. Antes de falar do núcleo 5G propriamente dito, eu gostaria de comentar brevemente sobre a iniciativa My5G, na qual eu e outros colegas de instituições de ensino e pesquisa do Brasil estamos envolvidos. Na verdade, a intenção é que essa iniciativa esteja aberta não apenas para o Brasil, mas para contribuições de qualquer parte do mundo. A pretensão é oferecer software livre, aberto, para que sistemas 5G possam ser implantados. Nós já temos uma instituição dentro do GitHub, os repositórios ainda estão privados, a gente espera tê-los públicos muito em breve. Naturalmente, um dos elementos que nós pretendemos disponibilizar nessa iniciativa é um núcleo 5G. A figura abaixo ela ilustra um pouco do que nós pretendemos disponibilizar nessa iniciativa. Então, nessa caixa cinza maior, que vocês podem observar o que é um núcleo 5G com seus vários componentes ou funções virtuais. Na verdade, a gente pretende também dar suporte ao núcleo 4G de maneira integrada ao 5G. E há também interesse em desenvolver diversas ferramentas auxiliares que são muito importantes, tanto para a administração quanto a orquestração de um sistema 5G. Além do núcleo propriamente dito, nós temos interesse em outras componentes de uma rede de telecomunicações, como a parte de rede de acesso tanto para 4G, quanto para 5G, quanto tecnologias de comunicação IoT e outras tecnologias que nós conhecemos como non-3GPP, ou seja, que não são padronizadas de acordo com o órgão 3GPP. A iniciativa My5G envolve o desenvolvimento de um grande volume de software e a contribuição de diversos desenvolvedores de maneira distribuída. Nesse cenário, é fundamental adotar boas práticas de desenvolvimento de software desde o início. Nós estamos adotando a abordagem DevOps, conforme ilustrado na parte de cima da figura, ou seja, um ciclo que se inicia com o planejamento, segue para o desenvolvimento do código, sua compilação ou construção, testes, passa então para a liberação de versão desse software, que é implantado, começa a ser utilizado ou operado, é então monitorado e todos os resultados desse monitoramento é então realimentado para um novo replanejamento e o ciclo se repete de maneira indefinida enquanto o software evolui. Nós estamos adotando também o que é conhecido como CI/CD Pipeline, onde a ideia básica é automatizar a maior parte do processo com o intuito de evitar erros e garantir maior qualidade no processo de software. Nesse contexto, a intervenção humana aparece onde realmente é crucial. Ou seja, o primeiro passo, que é o desenvolvimento de software realizado pela equipe de desenvolvedores, e a seguir é iniciado o chamado CI Pipeline, que tem então a parte de construção do software, a verificação da qualidade desse software de acordo com padrões, testes automatizados e, por fim, o empacotamento do software para ser implantado. Então, isso segue agora para o CD Pipeline, que tem início com a fase de revisão e testes desse software agora já pronto para implantação. Ele é, então, de maneira automatizada, implantado numa infraestrutura de testes durante o staging. Há, então, a seguir, a intervenção humana para realizar agora a implantação ou autorização para que esse sistema seja implantado em um sistema
de produção. E a gente conclui assim o CD Pipeline. O núcleo 5G foi projetado de acordo com um conjunto de requisitos que incluem seguir uma arquitetura baseada em serviços para oferecer suporte a serviços de rede modularizados, empregar tecnologias nativas da nuvem, ou seja, cloud, e em escala da web, ou seja, a seguir princípios como agnóstico de infraestrutura, decomposição de software, gerenciamento de ciclo de vida, resiliência, projeto otimizado por estado e orquestração e automação. Fornecer experiência de usuário consistente entre redes de acesso 3GPP e não 3GPP, fornecer melhor qualidade de serviço, oferecer suporte a serviços de comunicação máquina a máquina, incluindo conectividade de baixa latência para os dispositivos, fornecer computação de borda, ou seja, edge computing, eliminando a latência incorrida por aplicativos baseados em nuvem ou cloud. Em resumo, os requisitos visam atender aos cenários ou serviços definidos para rede 5G. Essas duas figuras ilustram alguns dos componentes do núcleo 5G e as duas formas diferentes em que a arquitetura do núcleo pode ser visualizada ou descrita, isto é, baseada em serviço ou ponto a ponto. A descrição baseada em serviço representa como diferentes funções de rede podem ser conectadas usando o conceito de interface baseada em serviço, representado por linhas tracejadas que chegam nas caixas, por exemplo, NPCF e NAF. Essa representação não existia na arquitetura do núcleo das gerações anteriores. De acordo com essa representação, as componentes do núcleo pertencente ao plano de controle são decompostas em funções de rede virtual ou VNFs, que expõem e disponibilizam seu serviço às demais VNFs. Para cada interação entre essas funções de rede, uma atua como consumidor de serviço e a outra atua como produtora de serviço. É interessante observar que AMF e SMF possuem interfaces baseadas em serviço, mas também interfaces ponto a ponto, uma vez que essas funções também interagem com componentes do plano de usuário ou dados. Em breve comentaremos mais sobre essas VNFs. A descrição ponto a ponto representa a relação entre as VNFs, isto é, quais VNFs efetivamente consomem serviço de quais VNFs. No entanto, essa representação não esclarece qual VNF é produtora e qual VNF é consumidora, mas isso tende a ficar claro à medida que conhecemos as VNFs. Nessa descrição ponto a ponto, cada linha contínua corresponde a um ponto de referência e possui uma identificação. Por exemplo, N5 é o ponto de referência entre PCF e AF. NRF é uma VNF especial, que só aparece na descrição baseada em serviço, porque sua função faz sentido apenas nesse contexto, como veremos a seguir. Como acabamos de ver, uma grande diferença do núcleo 5G em comparação com as gerações anteriores é o uso de iterações baseadas em serviço entre funções de redes virtuais ou VNFs. Isso significa que cada VNF oferece um ou mais serviços para outras VNFs e, na arquitetura do núcleo 5G, esses serviços são disponibilizados em interfaces baseadas em serviço, isto é, interfaces das VNFs que estão conectadas à arquitetura baseada em serviço, ou SBA comum. Na prática, isso significa que as funcionalidades suportadas ou os serviços oferecidos pelas VNFs são disponibilizados e acessíveis via interface de programação de aplicação, ou API. Lembrando que essa arquitetura se aplica apenas à funcionalidade de sinalização, ou seja, o plano de controle, não à transferência de dados do usuário, ou seja, o plano do usuário. O método de comunicação escolhido para o núcleo 5G foi baseado no paradigma HTTP-REST, o qual basicamente define um conjunto de regras ou diretrizes sobre como as tecnologias de comunicação web acessam serviços de aplicações distribuídas usando APIs. REST, que é uma sigla para transferência de estado representacional,
define um conjunto de regras de projeto como implementar a comunicação entre diferentes módulos de software em uma arquitetura em rede. Hoje em dia, essa é uma forma padrão de projetar aplicações ou serviços de rede e foi selecionada pela 3GPP como um meio para uma integração mais estreita entre as redes móveis e as aplicações ou serviços. Há também a expectativa de que os serviços de redes móveis sejam mais fáceis de estender ao usar o conceito relativamente leve de SBI, ou Service Based Interface, em vez de usar uma arquitetura ponto a ponto mais tradicional que demanda esforço significativo para especificação de protocolos. Naturalmente, HTTP REST usa a sintaxe de mensagem do HTTP e depende do conceito de modelagem de recurso, o que significa que uma aplicação de software distribuído pode ser endereçada por meio de identificadores uniformes de recursos, ou URIs. Além disso, um conjunto muito simples de comandos, ou seja, os métodos HTTP, são utilizados. Um aspecto importante de REST é que a comunicação deve incluir o conjunto completo de informações necessárias para uma ação de processamento específica. Ou seja, a comunicação não deve se basear em mensagens anteriores, ou em outras palavras, ela não tem estado. A utilização desse princípio para o projeto de software permite alta escalabilidade e ser altamente distribuído. Quando duas VNFs se comunicam pela arquitetura 3GPP SBA, uma é consumidora do serviço, aquela que envia a solicitação, e a outra é produtora do serviço, aquela que oferece o serviço e aciona alguma ação com base na solicitação. No entanto, é necessário definir como uma consumidora de serviço localiza e contacta uma produtora de serviço. A solução é baseada no conceito de descoberta de serviços. A descoberta de serviço se baseia na ideia de que uma função bem conhecida no sistema mantém informações sobre todas as produtoras de serviços disponíveis e quais serviços elas oferecem. Assim, a qualquer momento, uma consumidora de serviço pode entrar em contato com essa função para descobrir uma produtora de serviço que atenda aos seus critérios. Na arquitetura do núcleo 5G, essa função é desempenhada pela NRF, ou Network Repository Function. Como exemplo, vamos considerar duas VNFs, AMF e PCF. Por enquanto, vamos supor que saibamos apenas que a AMF precisa de um serviço relacionado à política, que pode ser oferecido por uma PCF. Conforme ilustrado na figura, existe uma fase de registro de serviço em que uma PCF, possivelmente mais de uma instância, se registra na NRF, fornecendo informações como serviços disponíveis, endereço de rede e identificação. Em algum momento posterior, vamos supor que uma AMF precisa de informações de política relacionadas a um equipamento de usuário, por exemplo, um celular. Na fase de descoberta de serviço, a AMF consulta a NRF para obter uma lista de PCFs que oferecem serviços de seu interesse. A NRF filtra as VNFs que estão registradas e fornecem os serviços solicitados, e em seguida responde de volta à AMF. A AMF pode fazer uma seleção de uma PCF que atenda aos requisitos de serviço e em seguida contacta a PCF selecionada, conforme ilustrado na fase de solicitação de serviço da figura. Outra diferença notável entre o núcleo 5G e as arquiteturas das gerações anteriores é a decomposição das funções principais em componentes menores, permitindo a criação de VNFs mais especializadas e um núcleo mais modular. Um sistema 5G com núcleo completo possui aproximadamente 2 dezenas de VNFs, na verdade, de tipos de VNFs, pois alguns tipos possuem múltiplas instâncias. Em um contato inicial, é interessante começar com um subconjunto bem menor. Portanto, antes de iniciar a discussão de cada VNF ou componente do núcleo, vamos identificar qual seria o conjunto mínimo de VNFs que compõem um núcleo 5G. Vamos chamá-las de componentes principais de um núcleo 5G como uma forma de organizar a apresentação. Conforme ilustrado na figura, esse conjunto de funções principais é composto por 7 VNFs: AMF, SMF, UPF, AUSF, UDM, UDR e NRF.
Até agora, apenas essa última foi apresentada, as outras 6 serão descritas a seguir. Esse núcleo 5G mínimo seria capaz de fornecer a funcionalidade básica esperada de uma rede móvel, ou seja, estabelecer sessões de usuário de forma segura e encaminhar dados de usuário de e para dispositivos móveis. A figura também ilustra alguns pontos de referência importantes, a saber, N1, entre o E, ou equipamento do usuário, e a MF, ou seja, a componente responsável pelo acesso e gerenciamento de mobilidade. N2, entre GNB e a MF. GNB é a nova estação base 5G. N3, entre GNB e o PF, ou seja, a componente responsável pelo encaminhamento de pacotes. N4, entre o PF e a SMF, ou seja, a componente que controla a UPF. E N6, entre a UPF e as redes externas, por exemplo, a internet. Agora vamos visitar cada uma dessas VNFs, começando com a AMF. Como em qualquer rede de celular móvel, o suporte à mobilidade pode ser considerado uma tarefa essencial de um sistema 5G, e a AMF é uma componente-chave nesse contexto. O principal objetivo da componente AMF é garantir que o processo de comunicação ocorra de forma coesa e transparente para o usuário móvel. A AMF está envolvida na maioria dos fluxos de sinalização em uma rede 5G. Ela oferece suporte a conexões de sinalização criptografadas para o equipamento do usuário, permitindo que o dispositivo se registre, seja autenticado e se mova entre diferentes células na rede. A AMF também oferece suporte para alcançar e ativar equipamentos de usuário que estão no modo inativo. Em rede 5G, existe a necessidade de fornecer suporte flexível para uma ampla gama de novos usuários com requisitos específicos relativos à mobilidade. Por exemplo, um equipamento de usuário em uma fábrica geralmente não se move de uma célula para outra, enquanto um equipamento de usuário em um veículo autônomo pode cruzar várias células em um curto período de tempo. Para suportar essas necessidades diferentes, o padrão 3GPP organiza os procedimentos de mobilidade em 3 categorias para a componente AMF. Procedimento padrão, um conjunto de etapas realizadas quando qualquer equipamento de usuário solicita uma conexão com o núcleo. Dentre essas etapas, destaca-se o processo de segurança, composto por autenticação primária, gerenciamento de chaves de acesso, identificação e configuração básica de equipamento de usuário. Procedimentos específicos têm como função gerir o registro e atualização periódica da mobilidade de um determinado equipamento de usuário na AMF. Além disso, esses procedimentos controlam o cancelamento do registro de equipamento de usuário. Procedimentos de gerenciamento de conexão são usados para estabelecer um processo de comunicação seguro entre um determinado equipamento de usuário e o núcleo. Além disso, esses procedimentos estão envolvidos no processo de reserva de recursos da rede que permite que o equipamento de rede envie ou receba dados. A componente SMF é responsável por gerenciar as sessões de equipamento de usuário. As principais responsabilidades da SMF são estabelecer, modificar e liberar as sessões individuais de equipamentos de usuários e alocar o endereço IP para cada equipamento de usuário conectado. No entanto, a comunicação entre equipamentos de usuários e SMF é realizada indiretamente por meio da componente AMF. A SMF é responsável por controlar diferentes funções associadas à componente UPF. Esse controle inclui a capacidade da SMF de configurar a direção do tráfego de dados associada a uma UPF para uma determinada seção de equipamentos de usuário. Além disso, a SMF deve executar ações de monitoramento e controle na UPF. Ao interagir com a UPF, a SMF pode ser vista como uma espécie de controlador SDN, lidando com regras, ações e contadores para encaminhar e monitorar adequadamente o tráfego. A SMF também desempenha um papel fundamental para todas as funcionalidades relacionadas à tarifação na rede. Ela coleta dados de cobrança e controla a funcionalidade de cobrança na UPF.
As principais tarefas da UPF são processar e encaminhar dados do usuário. A UPF pode ser vista como uma evolução do processo de divisão entre o plano de controle e o plano de usuário, inicialmente introduzidos no lançamento 14 dos padrões 3GPP. A funcionalidade da UPF é controlada a partir da SMF. Assim, retomando a analogia à SDN feita anteriormente, a UPF pode ser vista como um elemento de encaminhamento de pacotes. A UPF também é responsável por gerar notificações relacionadas ao tráfego de dados e à inspeção de pacotes. Ela também executa várias políticas de rede ou de usuário, por exemplo, filtragem de pacotes, redirecionamento de tráfego ou aplicação de diferentes limitações de taxa de dados. A UPF também pode aplicar políticas de qualidade de serviço aos pacotes que entram ou saem da rede de acesso por rádio, assim como para os pacotes que entram ou saem das redes externas às quais se conectam. Isso pode ser usado pela rede de transporte para tratar cada pacote com a prioridade correta em caso de congestionamento na rede. Além disso, a UPF funciona como um ponto de interconexão estável entre o núcleo e quaisquer redes externas. Os pacotes IP destinados a um determinado equipamento de usuário são encaminhados da internet para a respectiva UPF, mesmo quando o equipamento de usuário está em movimento. Assim, a UPF permite que a comunicação aconteça de forma transparente, ocultando aspectos complexos associados à mobilidade. A UDM, o Unified Data Management, gerencia os dados dos usuários na rede de forma centralizada, sendo semelhante ao HSS do EPC nas redes 4G. Por meio da UDM, as componentes do modelo SBA podem realizar ações como registro e autenticação de equipamentos de usuário, identificação do usuário, aplicação de regras de acesso e autorização, dentre outras. A componente UDM interage diretamente com a AMF, a qual atua, novamente, como uma intermediária das solicitações de outras componentes. Em cenários onde há mais de uma instância da componente AMF na rede, a UDM controla qual instância é responsável por servir um determinado equipamento de usuário. A UDM também funciona como um front-end para os dados de assinatura do usuário registrados na UDR, ou Unified Data Repository. O DR é um banco de dados onde vários tipos de dados são armazenados e o acesso é oferecido como um serviço a outros componentes, como UDM, PCF e NEF. A AUSF, ou Authentication Server Function, é a responsável pelo serviço de autenticação de equipamentos de usuário através das credenciais de acesso fornecidos pela UDM. A USF também fornece serviços associados à criptografia para permitir o tráfego seguro de informações e a execução dos processos de atualização de deslocamento fora do domicílio, ou roaming. Em geral, a componente AUSF fornece serviços consumidos pela AMF, a qual solicita os recursos associados ao processo de autenticação. A NRF, conforme descrito anteriormente, é o repositório de funções e serviços associados, onde todas as funções disponíveis em uma determinada rede de núcleo 5G são listadas. Esse conceito permite que a NRF acompanhe todos os serviços disponíveis de todas as funções de rede do núcleo 5G. Isso também significa que cada VNF individual precisa ser provisionada ou configurada com o endereço de um ou mais NRFs, mas não precisa dos endereços das demais VNFs do núcleo. Conforme descrito anteriormente, as consumidoras encontram as produtoras sob demanda. No contexto SBA, a componente NRF desempenha um papel fundamental no funcionamento das demais VNFs. Assim, concluímos esta breve introdução ao núcleo 5G. Para encerrar, eu gostaria de mais uma vez parabenizar a equipe que organizou o workshop e também agradecer a toda essa equipe, em especial ao professor Aldebaro, pelo convite e a oportunidade de falar um pouco sobre a iniciativa MyFivG e um de seus principais componentes, o núcleo 5G. Obrigado.